Cumprimento a todos com a paz do Sumo Sacerdote Jesus Cristo. O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 1, as profecias. Nesse livro comenta-se sobre profecias. As revelações ficarão inicialmente ocultas para o leitor entender mais tarde. O autor registrou tudo que Deus lhe ordenara. Nesse relato afirma parábolas, interpretações bíblicas e visões espirituais. Elas podem parecer confusas à primeira vista, mas a inspiração do Espírito Santo segue nelas. Agora vamos aos fatos que ainda não foram anunciados. Segundo registros históricos, em 1948, Israel tornou-se país independente ou pátria livre. A Bíblia diz que a figueira brotaria nos últimos dias. Isso realmente aconteceu com Israel. Nesse tempo, a escatologia bíblica das 7 epístolas à Ásia Menor, a última sendo Laodiceia, começou a se cumprir. Na Bíblia, Israel representa 3 árvores: a oliveira, a videira e a figueira. Jesus, o nosso sumo sacerdote, previu a figueira brotando como símbolo do Israel independente. Mateus capítulo 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis, está próximo o verão. Após isso, o evento de uma geração passaria. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esse período seria os 70 anos da nação judia, ou o tempo de uma vida humana. Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chegam 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam 80 anos, o orgulho deles é canseira, enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Depois da geração, o povo gentil seria julgado. Isso começaria em 2018. Nesse tempo, as tribos dos filhos de Israel seriam reerguidas para pregarem o Evangelho eterno. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Antes de tudo, na Segunda Guerra Mundial aconteceu algo terrível. A palavra de Deus, revelada ao autor, diz que Satanás desejou banir os judeus. Muitos governantes odiavam aquela nação, porque as profecias se cumpririam nela, e se a destruíssem, impediriam as promessas do arrebatamento. Depois destas revelações, Jesus agraciou o autor, revelando coisas grandiosas. O Eterno prosseguiu dizendo: os pregadores desse tempo afirmam pregar o Evangelho do Reino. Como vemos, a Bíblia mal anunciada não gera conhecimento. Muitos estudiosos empurram as profecias para a tribulação. Com isso, Satanás ludibria os gentios, porém visando destruir os judeus no lugar sombrio. Saiba que o sumo sacerdote Jesus arrebatará as tribos dos filhos de Israel. Depois, o Jesus Cristo de Ismael regerá os homens com vara de ferro. O ambicioso Satã sabia que, exterminando os judeus, algo especial não sucederia. Após isso, muitos governantes concluíram que a nação israelita tinha a aprovação de Deus. Entenderam que, sendo verdade a intuição, nada que fizessem impediria o Todo-Poderoso agir naquele povo. A história afirma que o nazismo matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Aqueles foram praticamente exterminados,
mas a profecia que a figueira brotaria deveria acontecer com o Israel reconhecido. Aparentemente, Satanás não queria ver a profecia se cumprir nos judeus. Para a surpresa dele, não ocorreu como cogitava. Pouco adiante, em 1967, outro evento aconteceu naquele país, a Guerra dos 6 Dias. Dela, Israel também saiu vitorioso em nome do Senhor. Em batalha, sempre Deus fortalecia Israel. Como aquela nação servia o Eterno, seus inimigos eram vencidos facilmente. Após a Guerra dos 6 Dias, empossaram o seu primeiro-ministro israelense como nação soberana. Assim prosseguiu a geração da figueira paralela à carta de Laodiceia. Sucedeu 2 acontecimentos simultâneos naquele período, espiritual e físico. No decorrente dos 70 anos daquela geração, as lideranças espirituais ou as igrejas da terra deveriam alertar o mundo que estava chegando o julgamento dos gentios, mas por causa desconhecida, recusaram aplicar essa importante missão, ajuntando para si riqueza e luxúria. Alguns judeus que moravam distantes, vendo que Israel vencera, voltaram à pátria. O povo daquela nação, por direito, recebeu a cidadania. No entanto, as desavenças ainda seguiram naquele país. O mundo observava Israel, contudo, testemunhava a proteção do Eterno. Assim que Israel recebeu a sua soberania, os árabes o atacaram sem dolo. Com a terra pertencendo aos judeus, alguns receberam a pátria, outros não, pois temiam mais conflitos. Todos deverão saber que só haverá paz em Israel quando o sumo sacerdote Jesus voltar nas nuvens. Assim que isso acontecer, o anticristo reinará. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo, ou Jesus Cristo de Ismael, representará o cavaleiro do Apocalipse. Ele dará um reinado de paz para enganar o mundo inteiro. Quando Jesus estava aqui, disse: não passará esta geração sem cumprir o designado as 7 cartas à Ásia Menor. Pela escatologia bíblica, o grupo Laodiceia representa a última carta profética. A geração da figueira terminou assim que os 70 anos de Israel passaram, de 1948 a 2018. Esse período afirma o tempo de vida humana. Todos deverão saber que a geração de 70 anos acabou em 2018. Após isso serão julgadas as tribos dos filhos de Israel, que seriam elas as primícias do julgamento. As igrejas receberiam sua sentença depois. Hoje aproxima o tempo da colheita, em que os santos se agrupam pela terra. As seitas tradicionais nunca comentam a transição sucedida em 2018 ao terminar a geração da figueira. Agora, as tribos dos filhos de Israel, com o Espírito Santo, anunciam o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. E os propagadores são os 144.000 grupos que nunca se corromperam.